Paz do Senhor, irmãos amados, glória a Jesus, estamos aqui para mais uma palavra, um momento abençoado, uma breve palavra para a nossa meditação em nome de Jesus. Creio que Deus quer falar com você, assim como Ele falou comigo através dessa palavra em nome de Jesus. Eu te convido em nome de Jesus a abrir a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Deus. Então hoje Deus quer falar com nós, sobre a fé, E a Bíblia ela vai nos dizer que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, Mesmo sem ver. Nós esperamos algo, nós confiamos, nós decidimos, é uma decisão, para que a gente creia, naquilo que a gente espera, A fé ela não é um sentimento, A fé ela é uma decisão. Você precisa decidir crer, que aquilo que tu espera, Deus vai te alcançar, Deus vai te abençoar. Mesmo que tenha dias que parece que as coisas estejam dando tudo errado, mesmo que as portas se fecham, mesmo que teu coração fique angustiado, é nesses momentos, que a gente tem que escolher crer. É nesse momento que Deus, Ele está nos chamando para confiar, para olhar para Ele, para crer, que as coisas vão melhorar, que tudo isso que a gente está passando vai passar, que a dificuldade vai passar, que as portas vão se abrir, Um exemplo, para nós pegar para nossa vida, com certeza você vai lembrar, quando de já ter lido aqui na palavra, que quando Pedro, ele andou sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele permanecia firme, ele seguia em frente. Mas quando Pedro ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para o mar, ele começou a olhar para a tempestade, para as lutas que estavam, aquela tempestade que estava sobre a vida dele, que estavam vindo, aquele mar bravio, aquele mar bravo, aquela tempestade grande, ele estava numa luta, enquanto ele começou a olhar para Jesus, ele estava firme, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, então Pedro ele começou a afundar. Então hoje talvez você esteja focado nos problemas, tá olhando para a dor, para a dificuldade, tá olhando para a enfermidade, E é normal, às vezes acontece isso, Por isso que essa palavra veio de encontro ao nosso coração nessa tarde, Para que a gente venha tirar os olhos do problema, para que a gente venha tirar os olhos da dificuldade, para que a gente venha focar somente em Jesus, fazer assim como Pedro, no início. Ele estava olhando para Jesus e ele estava seguindo, ele estava caminhando por cima daquela tempestade, Ele estava, aleluia, no meio daquele mar, mas ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele começou a tirar os olhos de Jesus e começou a olhar para o mar, ele começou a afundar. E se nós, aleluia, não tomar uma decisão hoje de crer, de decidir, não, eu preciso que Deus acrescente a minha fé, porque a fé é um dom de Deus. Nós só temos que pedir para que Deus venha acrescentar a nossa fé, para que a gente decida crer, independente da situação que você esteja enfrentando, se é um problema no casamento, se é um problema familiar, se é uma doença, se é algum problema com os filhos, se é uma porta de trabalho que tu precisa, se é a vida financeira que está apertada, enfim, todos nós temos algum problema, todos nós estamos passando por alguma dificuldade, todos nós passamos por dificuldades, aleluia, mas está em nossas mãos decidir olhar para o problema, olhar para tudo isso que nós estamos enfrentando, ou permanecer, ou olhar para Jesus, permanecer olhando para Jesus. Porque se nós começar a tirar os olhos de Jesus, você pode perceber que parece que aquele problema, às vezes que era tão pequenininho, ele começa a aumentar devagarinho, Ele começa a aumentar, ele começa a ficar maior e você acaba ficando realmente sem ter o que fazer. Mas tudo que Deus está nos pedindo nessa tarde, aleluia, é para que nós tiramos os olhos do problema, que a gente mude o foco, muda a direção e começamos ou voltamos a olhar para Jesus novamente. A fé que move o impossível não é aquela que nós vimos,
que a gente vê primeiro, né? É aquilo que a gente crê primeiro, né? A fé é aquela que a gente crê primeiro. Eu sempre digo que seria algo tão mais fácil, né, quando a gente decidisse crer em algo que está diante dos nossos olhos, que a gente tem quase a certeza que aquilo vai dar certo, né? Mas a fé é crer no impossível, né? É crer naquilo que nós não vimos, né? É decidir crer naquilo que está sob o controle de Deus, naquilo que só Deus pode fazer. Aleluia. Então, não importa o tamanho da luta que tu esteja enfrentando, né? Não importa o tamanho da dificuldade, né? Eu quero que tu lembre sempre que Deus, ele continua sendo grande. Então, pode ser que o teu problema seja gigante, pode ser que a tua luta seja gigante, imensa, pode ser que tudo esteja desmoronando, mas o teu Deus, o nosso Deus é maior que tudo isso. E da noite pro dia ele pode resolver tudo isso aí se nós crer, se nós tirar os olhos do problema e começar a focar em Jesus, né? Buscar nele a solução para o nosso problema, né? Às vezes o problema de tudo, de muitas vezes, é que a gente decide deixar de crer para colocar as nossas forças em ação. Ao invés de colocar a nossa fé, nós colocamos a nossa força, e nós sabemos que a nossa força ela é limitada, né? O ser humano ele é limitado. Então, quando a gente decide deixar de crer e decide crer em nós mesmos, depositar a confiança no homem, em nós mesmos, né? É muito difícil das coisas darem certo, né? Então, que a gente decida crer, que a gente decida confiar, né? Porque o nosso Deus, ele ainda faz milagre, o nosso Deus, ele ainda opera. O nosso Deus é o mesmo Deus que operava no passado, ele opera nos dias de hoje, né? Então, que hoje você possa decidir confiar, mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você pense assim, não tem mais o que fazer, né? Mesmo que você esteja sem resposta, né? Mesmo que tudo esteja dando errado, que aos teus olhos não tem mais o que fazer, que parece que tudo, né, não tem mais saída. Creia, né? Somente creia, né? Porque se nós confiar em Deus, né, a gente nunca vai ficar desamparado. Então, se nós olhar para Jesus, se a gente ficar aos pés de Jesus, se a gente não tirar os olhos de Jesus, nós nunca ficaremos desamparados, né? Porque o nosso Deus, ele cuida de tudo para nós. O nosso Deus, ele cuida do nosso deitar, o nosso levantar, ele cuida de tudo para nós, né? Se nós decidir crer, se nós decidir buscar em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, às vezes nós deixamos de buscar a presença de Deus e decidimos, né, continuar a nossa caminhada depositando a confiança em nós mesmos, né, do nosso jeito, querendo resolver as coisas do nosso jeito, né, mas que hoje você possa decidir crer, né, que você possa decidir ficar aos pés de Jesus, buscar a resposta dele, buscar a solução nele, que só ele, aleluia, pode nos ajudar. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para que Deus venha nos ajudar, para que Deus venha, né, nos acrescentar a nossa fé em nome de Jesus, para que Deus venha nos guardar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Hoje, meu Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que o Senhor venha tirar de nós, meu Pai, toda angústia e todo medo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a nos entregar, a confiar, Senhor, mesmo sem ver, Senhor. Oh, Jesus querido, nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer o impossível, Senhor, na nossa vida. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, ó Pai. Senhor, por mais que nós pensamos, ó Pai, que não tenha mais jeito, que não tem mais saída, Senhor. Hoje, Senhor, nós decidimos confiar e crer em Ti, Senhor. Nós decidimos, ó Pai, tirar os olhos do problema, das dificuldades, ó Pai, e colocar os olhos somente em Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nos ajuda a seguir em frente, Senhor, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor, mas permanecer firmados em Ti, Senhor. Crendo que o Senhor tem saída, que o Senhor tem resposta e que o Senhor tem o melhor reservado para cada um de nós que decide confiar em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor.